Prova Nacional Docente. O que é a Prova Nacional Docente? O MEC anunciou um frissonzão. Tem até dia 30 para as prefeituras e para o estado cadastrar os editais. Cada vez que o MEC publica uma portaria, a galera dos cursos manda... Vocês devem chover Telegram, Instagram em vocês, né? E manda curso, e aulão preparatório, e não sei o que tem. Maravilha! Prova Nacional Docente é uma prova que poderá ser usada pelos municípios como um complemento do seu concurso. Algumas cidades vão usar como o concurso específico e outras vão utilizar a nota. E umas nem vão dar bola, né? Hortolândia, por exemplo, nesse momento, não vai dar bola. Seduc São Paulo, por exemplo, nesse momento, não vai dar bola, né? Talvez nos próximos, tá bom? Então é isso, Prova Nacional Docente não é nada mais que isso. Saiu uma portaria que eu li, não vou falar disso hoje, a portaria 399, sobre as diretrizes. Para mim choveu no molhado, mas tem gente que fez live, eu falei, não vou fazer live disso não, para mim não tem nada aqui, né? O que para mim interessa? A portaria 315, que fala o seguinte: 30 questões na parte geral, pedagógica, conhecimentos gerais, e uma questão discursiva, escrita. E na parte da pedagogia, ou licenciaturas, como queiram, 50 questões. Então, meu irmão, é o seguinte: se a gente manda 5 questõezinhas para você no domingo, você está com preguiça de fazer 5 questões? Eu quero ver como é que vai ser sua vida quando você tiver que fazer 80 no dia. Tudo bem, vai dividir em 2 dias? Ou cedo e à tarde? 40. Não muda muito sua vida. Vá se acostumando a fazer questões. Porque se você não tiver engajado num banco de questões, a sua vida vai estar muito complicada. A sua vida vai estar muito complicada. Goste mais de fazer questões do que assistir vídeos. Goste mais de fazer questões do que ler o texto. Goste mais do que fazer questões do que estar aqui na segunda-feira. Tá? Goste mais de fazer questões. Tá? Pensa bem nisso. Às vezes a sua forma de estudar é que não está suficiente. O que cai nas questões, Marco? Na parte geral. Na parte geral, né? Na prova do ENAD, na parte geral, cai o quê? Cai política? Não. Cai filosofia, história, sociologia. E aí vamos, né? Ao estudar hoje Paulo Freire, S.H. Dias, o que nós estamos estudando? Teorias pedagógicas. Teorias pedagógicas. Metodologia de ensino? Não muito. Não muito, né? Metodologias pedagógicas. Ao estudar conselho de escola, né? O que nós estamos estudando aqui? Planejamento? Um pouco. Um pouco. Que mais? Políticas públicas? Não muito. Não muito. O conselho de escola não está tanto aqui, né? Agora, na parte específica, Marco, que é a portaria 331, o que vai cair? Cai, por exemplo, antropologia, trabalho e educação, corpo e movimento, alfabetização e letramento, letramento literário, políticas, criança, ensino, currículo, e aí vai, tá? E aí vai. Então, organização, planejamento e gestão da educação. Caímos aqui. Conselhos escolares. Está onde, Marco? Gestão da educação. Ana Teberoski, Marco, vai estudar hoje. Está onde? Está aqui. Alfabetização. Então as pessoas falam assim, mas não vai estudar para a Prova Nacional Docente? Cara, nós estamos estudando há 260 semanas aqui. Toda aula que tem aqui no YouTube, no meu canal, é de Prova Nacional Docente. Simples. Simples e tranquilo. É só você escolher, pegar qualquer aula e você olhar e ver que tem algum tema que fala sobre o assunto, tá bom? Vamos fazer uma questão? A Débora está se divertindo lá. A Dilete está conversando com a Cida, vamos embora. ENAD 2021. Por que está fazendo isso, Marco? Porque o MEC não disponibilizou o ENAD 2024. Lembrar vocês que o ENAD é de cada 3 anos, tá? Então, o MEC não disponibilizou a prova do ENAD 2024. Eu não tenho. Se alguém tiver, né? Não sei se tem, não sei se foi disponibilizada e tal, mas nós não temos. Muito bem. Onde eu vou ler, Marco? Eu posso começar a ler aqui? Até posso. Vamos tentar? Os modos de pensar, sentir e querer e agir dos professores alfabetizadores precisam ser compreendidos em seu contexto histórico. Verdade. Por exemplo, você vai falar assim, mas o Babibi Bobu, Marco, por que eles faziam Babibi Bobu? Porque na época era o que tinha. A época era o que tinha.
e tem um contexto. Por que hoje, em algumas escolas tradicionais, religiosas, ainda se faz cartilha? É o contexto histórico. Mas por que hoje, em tal prefeitura, se faz o método fônico? Na outra prefeitura se faz o método construtivista. Na outra prefeitura é o sócio-interacionista. Por conta da política educacional que faz parte do contexto histórico. Então, o contexto histórico influencia muito a forma de pensar, a forma de sentir, querer e agir dos professores. Claro que influencia, tá? Está certo? Está muito certo. Não preciso ver o texto para saber disso. Um é verdadeiro, um é falso, não vai dar. 1 e 2 é falso, não vai dar. Agora vem a história da segunda. É importante identificar práticas educativas que dialogam com as necessidades de aprendizagem significativa das crianças. É importante? O que nós vamos fazer amanhã? Correção da avaliação diagnóstica. Para quê? Para que avaliação diagnóstica? Para saber como é que vocês estão. Como é que nós vamos trabalhar se a gente não tem nem ideia de como vocês estão? Nós trabalhamos lá a questão de figura de linguagem, função da linguagem. 30% dos alunos acertaram. Será que foi 30%? Nossa, Marco do céu, você para a aula, você vai ver as coisas. Sim. É assim que a vida funciona aqui, né? Para você que quer um vídeo intermitente, não vai ter, não. Vamos passar aqui a avaliação diagnóstica. Fizemos sábado essa aula aqui, ó. Mapa de calor. Olha lá. Função referencial, tá aqui. O foco da função de linguagem é o contexto. O foco de qual função de linguagem? Da função referencial, língua portuguesa. 25% do pessoal da comunidade acertou. Que o foco na função de linguagem, o foco é o contexto. 25% acertaram. Qual é a providência? Qual a providência marota que o Marco toma? Sabadão agora, aula do quê? Função de linguagem. Se a nossa aula da SH Dias é o começo, é a questão que mais erraram, todo mundo errou a função de linguagem, 25%, vá? 75% erraram, 25% acertaram. O que nós faremos sábado? Vamos fazer aula de função de linguagem. Precisamos urgentemente aprender isso. Então, olha lá, é importante identificar uma prática que dialoga com as necessidades da aprendizagem? Sim, está muito certa isso. Agora tem um problema. Porque a 1 e a 2 são verdadeiras. Então a C acabou. Mas eu tenho um problemão aqui. A 2, ela é uma justificativa correta da primeira? Ou a 2, ela não justifica a primeira? Ai. E agora? Eu preciso ter uma prática educativa que dialoga com a aprendizagem significativa das crianças. Isso justifica que os professores alfabetizadores precisam ser compreendidos. Então, eu estou justificando corretamente a 1. E eu sempre achava que não tinha nada a ver, sabia? E eu errava todas. Porque tem a ver? Tem a ver, sim. 72%, mas eu sempre ia com essa galera aqui, esses 17% que erram. Porque eu falei, mas o que tem a ver, cara? O que tem a ver? Que as práticas precisam dialogar com as crianças. Isso justifica que o modo de pensar, sentir e querer dos alfabetizadores precisa ser compreendido em seu contexto histórico? Eu, Marco, achava que não tinha nada a ver. Mas tem, tá? É importante identificar a prática educativa que dialoga. Por quê? Porque antigamente, por exemplo, não se dialogava. Eu aprendi a ler e escrever antes de entrar na escola. Porque a minha tia era alfabetizadora e ela alfabetizou a mim e ao meu irmão. E aí o que acontece? Eu entrei para a escola sabendo ler. 7 anos de idade sabendo ler. O que a professora fez comigo? Curvinha, bolinha, não sei o que tem. Por quê? A da abelha, B da borboleta. Por quê? Porque era o método. Então nós temos que entender que é importante o professor saber dialogar com os conhecimentos dos alunos a serem alfabetizados. E que isso justifica
muitas vezes os professores não entenderem isso, porque é o contexto histórico que eles estão, tá? Tem que se acostumar com esse tipo de alternativa, porque é esse tipo que o MEC gosta e estará na Prova Nacional Docente, tá bom? Bom, se vocês quiserem um belíssimo artigo sobre isso, né? Eu vou deixar a descrição marota aqui no chat para vocês. Cadê a descrição desse artigo? Esse artigo vai falar o quê, Marco? Esse artigo vai falar o quê, Marco? Deixa eu ver o que fala esse artigo. Por que ele está aqui? Alfabetização no Brasil. Conjecturas sobre as relações entre políticas públicas e seus sujeitos privados. É desse artigo aqui, tá? É este artigo que é citado aqui, ó. Onde está você? É esse artigo aqui que é citado aqui, né? Conjecturas sobre as relações entre políticas públicas e seus sujeitos privados, tá bom? Esse artigo aqui vai no chat aqui no Instagram. Vai no chat aqui no Instagram para vocês. Ah, vai no chat no Instagram sim, né, Marco? Vamos, Instagram. Vai no chat do Instagram e vamos no chat do YouTube também. Se vocês estão estudando para a Prova Nacional Docente, já estou entendendo que esse artigo é obrigatório para vocês, tá bom?